Comissão aprova indicação do deputado Edson Albertassi para o Tribunal de Contas do Estado. Parlamentares discutem mudança da data de vencimento de contas de servidores com salário atrasado. E Caderno de Cultura do Estado é lançado na Alerj. Boa noite. A Comissão de Normas Internas e Proposições Externas sabatinou hoje o deputado Edson Albertassi, que foi indicado para ocupar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A Comissão de Normas Internas e Proposições Externas da Alerj sabatinou nesta quinta-feira o deputado Edson Albertassi, que foi indicado para ocupar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A indicação do governador Luiz Fernando Pezão para ocupar a vaga do conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Júnior recebeu parecer favorável, que foi aprovado por unanimidade pela comissão. O deputado Edson Albertassi ouviu os questionamentos dos parlamentares que participaram da sabatina e afirmou que quer garantir mais transparência às contas públicas analisadas pelo TCE, dar mais autonomia ao corpo técnico da instituição e estimular o controle social pela população através, por exemplo, das ferramentas disponíveis nas mídias sociais. Questionado sobre como é possível ajudar os municípios que têm dificuldades em aprovar as contas de gestão, o parlamentar disse que é preciso fortalecer o controle interno nas administrações e que o tribunal pode dar o apoio necessário. Eu quero propor ao tribunal que seja um órgão também preventivo, isso junto aos municípios, qualificando na escola de contas os gestores municipais, secretários, dando as condições para que, de alguma forma, o sistema alerte para os casos de não cumprimento de índices. Então, eu acho que esse pode ser o papel do Tribunal de Contas, porque o que passou, as contas que já foram rejeitadas, as contas que já foram, de alguma forma, trabalhadas de forma equivocada, essas não tem jeito, serão rejeitadas. Mas aqui para frente, se o Tribunal puder também colaborar para que os gestores tenham essa qualificação e a oportunidade de consertar pequenos erros do ponto de vista orçamentário, eu acho que o tribunal vai desempenhar com lealdade ao Estado e vai contribuir muito para que os gestores tenham também as suas contas aprovadas. O deputado ressaltou ainda que vai trabalhar para que o Rio de Janeiro tenha uma Controladoria Geral do Estado, um dos principais projetos do seu mandato. Quando foi perguntado sobre a independência à frente do novo cargo, Albertassi garantiu que vai atuar com responsabilidade e seguindo o rito processual. Estou líder do governo, assim como desempenhei aqui diversas funções, atuando aqui pelo parlamento. À medida em que eu me eleja conselheiro e atue nessa condição, eu vou atuar utilizando ali as práticas naturais que a casa me permite. Então, na verdade, são funções distintas. Eu não vou negar jamais a política. Estou aqui hoje, aprendi muito e essa experiência vou levar para o tribunal. Agora, será uma atuação totalmente diferente, uma atuação muito mais técnica, uma atuação muito mais no sentido de orientar os municípios, como eu já falei diversas vezes, que é um papel importante, e uma atuação também de harmonizar a casa, de colaborar com os conselheiros que ali estão e criar as condições para que o tribunal tenha, de fato, uma imagem melhor e certamente o nosso tribunal merece essa oportunidade e acho que posso fazer muito bem a casa. A Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da Alerj vai acionar judicialmente os gestores do Estado responsáveis por repassar os recursos para as instituições ligadas à Fundação para Infância e Adolescência, a FIA, caso eles não respondam em 5 dias corridos, quando farão o pagamento que está atrasado desde 2016. Durante a audiência pública, instituições que trabalham com reabilitação de crianças e adolescentes disseram que a situação atual é insuportável. É impossível, né? A continuidade dos trabalhos está totalmente prejudicados e o pior de tudo isso é não ter respostas para a continuidade.
Os parlamentares da comissão afirmaram que há 2 meses a Secretaria de Desenvolvimento Social se comprometeu em repassar R$10 milhões para as instituições, mas o acordo não foi cumprido. Houve uma reunião muito clara com o secretário Tutuca de que nós teríamos, após o Estado resolver os seus problemas financeiros com o governo federal, faria um repasse de 10 milhões que pagariam os restos a pagar referentes a 2016. Como 2017 ficou suspenso, não há nenhum óbice jurídico para que todas as instituições recebessem, porque as PDs já estariam emitidas. Isso até agora não aconteceu. Durante o encontro ficou decidido que se a Fundação para a Infância e Adolescência não der uma resposta em 5 dias corridos de quando será efetuado o pagamento, a comissão vai acionar judicialmente os gestores como pessoa física. Nós tomaremos as medidas judiciais cabíveis, com representação por omissão, por improbidade administrativa, junto aos órgãos da mais alta corte, ou seja, o governador, o secretário, aqueles que respondem pela gestão, mas principalmente vão começar a responder pessoa física, porque aqueles que hoje são responsáveis por essa gestão precisam entender que eles também são responsáveis pela vida dessas pessoas. O projeto de lei que autoriza os agentes de segurança socioeducativos do Estado a terem porte de arma de fogo recebeu parecer pela constitucionalidade durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Alerj. Outros 34 projetos também foram analisados. A proposta é de autoria do deputado Marcos Miller e prevê que os agentes do DEGASE e demais instituições socioeducativas do Estado tenham direito ao porte de armas. Para o deputado Luiz Paulo, um dos relatores da comissão, é importante que o Estado acene com a intenção do porte de armas, já que quem regula essa legislação é a União. O que hoje decidiu a Comissão de Constituição e Justiça foi dar pela constitucionalidade na forma. No mérito, a matéria ainda vai ser emendada, seguindo as comissões, vai em primeira, depois volta em segunda. Enquanto isso, também está tramitando o projeto no Congresso Nacional, até para verificar se vai ser possível essas leis serem sancionadas concomitantemente. Outro projeto que recebeu parecer pela constitucionalidade foi o da deputada Fatinha, que autoriza o Poder Executivo a implementar centros de reabilitação integral para deficientes mentais e autistas no estado do Rio. A proposta recebeu uma emenda para que deixe de ser autorizativa e passe a ser impositiva. Já o projeto de lei do deputado Dica busca dar um destino final aos cilindros de gás natural veicular, utilizados como combustível. O descarte desse produto e a reutilização dos cilindros, segundo o parlamentar, podem comprometer a saúde do cidadão fluminense. A proposta recebeu parecer pela legalidade e segue para as comissões. Muda-se de mão o carro e o mesmo cilindro são reaproveitados. Muitas das vezes danificado, emendado, trazendo risco para toda a população. Como hoje já existe interesse de empresas de reaproveitar, quer dizer, recolherem esse cilindro e aprontar devidamente, reaproveitando ele e colocando no mercado, nosso objetivo é aproveitar e deixar bem claro que é nocivo ao meio ambiente, o cilindro, e que dando um destino final, certamente nós ficaremos muito mais tranquilos, o Estado vai agradecer. Durante a audiência pública da CPI da Petrobras da Alerj, a geóloga da empresa disse que só as áreas do pré-sal são equivalentes a 40 vezes o tamanho da Baía de Guanabara e que o país tem um grande volume de óleo recuperável, o que não justificaria a venda de ativos da companhia. Patrícia Layer, que também é diretora do Sindipetro, apresentou dados sobre o caráter estratégico dos campos gigantes e supergigantes do pré-sal. Lula foi o primeiro supergigante do Brasil, tem mais de 17 bilhões de barris de óleo equivalente in place, então o volume dele declarado recuperável com mais de 5 bilhões de barris. O campo de supergigante da seção onerosa de Búzios, ele é praticamente o dobro do tamanho de Lula. Esse campo deverá ter então um volume equivalente recuperável da ordem de mais de 10 bilhões de barris de petróleo. Ela disse ainda que esses recursos devem ser mostrados à população para que todos saibam que o Brasil é rico em petróleo e que essa é a 10ª crise do preço do petróleo depois da Segunda Guerra Mundial, o que não justificaria a venda de ativos da empresa. O petróleo sempre tem crise de preço, isso é uma coisa normal da indústria do petróleo e isso não justifica a venda de ativos.
Nós aqui do Sindipetro RJ viemos trazer dados que são públicos, dados que estão no site da ANP, no site do Investidor Petrobras, dados numéricos, mas que a população, de um modo geral, não tem conhecimento desse dado, para poder balizar bem e falar que, na hora que estão vendendo nossos campos a preço de banana, opa, não é isso que eles valem. O deputado Paulo Ramos, presidente da CPI que investiga o desmonte da Petrobras e os reflexos na economia do Estado, disse que o comando da Petrobras está desempenhando um papel nocivo aos interesses nacionais ao leiloar blocos de exploração do pré-sal brasileiro para empresas estrangeiras. Por que eles estão entregando a soberania nacional? Será que eles não têm conhecimento desses dados? Será que eles não têm essas informações? Que deve existir alguma razão para tanta desfaçatez. Ele não querer vir aqui, não querer remeter documentos que possam ser pedidos. Isto representa, não nos traz só suspeição, nos traz o convencimento de que deve existir, eticamente, alguma relação de dependência que faz com que eles cumpram esse papel nocivo aos interesses nacionais. A lei que estabeleceu o 10º dia útil para o vencimento das contas dos servidores públicos estaduais pode ser alterada. Os deputados Luiz Paulo, Wagner Montes e Márcio Pacheco querem que as concessionárias de serviços públicos posterguem a cobrança até a data do pagamento dos salários. O projeto foi aprovado pelo plenário. Acompanhe agora como foram as votações. Nesta quinta-feira, os parlamentares votaram o projeto que garante que pelo menos 5% das vagas de trabalho na área de construção civil em obras públicas devem ser reservadas para mulheres. O projeto do deputado Nivaldo Mulim foi aprovado e segue para a sanção do governador. Na área privada, já vi diversas mulheres trabalhando, 30, 40 mulheres, mas na área pública, não. Então é obrigatoriedade da área pública contratar 5% das mulheres. Os deputados André Siciliano e Márcio Pacheco querem alterar a lei de 2013, que reserva vagas de estacionamento para pessoas com deficiência. O projeto dos parlamentares determina que nos casos em que for concedida gratuidade para deficientes, os estabelecimentos não possam exigir nos guichês de pagamento o documento oficial que comprova a deficiência. O projeto foi aprovado e retorna em segunda discussão. Sites de internet que prestam serviços ou realizam vendas podem ser obrigados a disponibilizar, em local de destaque e fácil visualização, um telefone para serviço de atendimento ao consumidor, o SAC. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Apesar de todo o progresso e de todo o uso da internet no nosso dia a dia, nem todas as pessoas em tempo real e a todo momento têm a disponibilidade de uma rede de informática. Por isso, a nossa exigência de ter disponível um telefone, que qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer uso desse telefone para fazer aquilo que lhe é devido, que é o atendimento ao consumidor, a reclamação e a correção do serviço ou do objeto recebido com defeito. Empresas do Rio podem ser proibidas de fazer a chamada lista negativada, que é um cadastro de consumidores que já acionaram o empreendimento na Justiça. A medida cria uma série de dificuldades para essas pessoas, como, por exemplo, o acesso a empréstimos bancários. O projeto, também da deputada Marta Rocha, ainda precisa passar por mais uma votação. Não deve existir em nenhum órgão a existência de um rol de pessoas que em algum momento deixaram de efetuar um pagamento e ser considerado, ser de alguma maneira evitado a venda de um objeto ou a realização de um serviço para essa pessoa. Restaurantes self-service podem ser proibidos de cobrar taxa de serviço. O projeto do deputado Dica foi aprovado e precisa passar por mais uma votação. Nada do que é mais justo a gente proibir essa cobrança para que a pessoa possa se alimentar e o restaurante se adequar à nova modalidade, que é comida a peso, sim,
cobrança de taxa nunca. Escolas da rede pública estadual podem ter uma campanha educativa para orientar alunos sobre a forma correta e segura de soltar pipas. A campanha Pipa com Responsabilidade deve acontecer entre os meses de junho e novembro, com a participação dos bombeiros, representantes da Secretaria de Saúde e das concessionárias de energia elétrica. O projeto do deputado licenciado Jorge Felipe Neto foi aprovado em primeira discussão. E o deputado Tio Carlos quer aumentar a visibilidade do Disque 100 e do aplicativo Proteja Brasil, que são 2 serviços abertos à população para denúncias de violação aos direitos humanos. O parlamentar quer que os prédios públicos do Rio exibam cartazes divulgando os serviços. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Pode ser alterada a lei de 2016, que estabeleceu o 10º dia útil do mês para vencimento das contas dos servidores públicos estaduais. Os deputados Luiz Paulo, Wagner Montes e Márcio Pacheco querem que as concessionárias posterguem a cobrança até a data do pagamento do salário dos funcionários públicos do Estado, previsto no calendário oficial. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Hoje, tem gente que ainda do Executivo que não recebeu agosto, se deve setembro e outubro inteiro, ainda se deve o 13º de 2016. Ora, ao mesmo tempo, esses servidores têm que pagar as suas contas relativas às concessões de serviços públicos, né? Água, esgoto, energia, por exemplo. E pagar em dia. Mas com que dinheiro? Ele tem a obrigação de pagar, mas não há obrigação de pagar o que ele tem direito. O Estado não os remunera. Então, o que a gente deseja? Que eles paguem essas contas, sem juro nem correção monetária, nas datas que eles forem recebendo. Os registros de ocorrências policiais podem passar a especificar os crimes que tenham indícios de intolerância religiosa. A proposta dos deputados Carlos Mink e André Siciliano determina que a Polícia Civil informe que a ocorrência envolveu instituições religiosas ou praticantes de religiões. O texto prevê ainda que o Instituto de Segurança Pública do Estado produza estatísticas e estudos sobre esse tipo de crime. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Essa lei, ela diz, olha, tem que colocar no RO, no registro de ocorrência, quando for explicitado pela vítima, que aquela agressão foi originária da religião da pessoa, da fé da pessoa, portanto, um crime de intolerância. Por que isso? Primeiro, para a gente ter uma estatística, ter política pública, e depois para a pessoa poder ser acompanhada e atendida pelo CEPLIR e, muito brevemente, pela Delegacia de Crimes de Intolerância, que é uma lei que já existe. Em São Paulo, a delegacia já existe há 3 anos, e aqui no Rio está prometida para este ano. Pet shops, clínicas veterinárias, consultórios e hospitais veterinários podem ser obrigados a informar a Polícia Civil sempre que for constatado indícios de maus-tratos nos animais atendidos. O projeto do deputado Geraldo Pudim recebeu 3 emendas e retorna às comissões. O Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio e a UERJ lançaram nesta quinta-feira o Calendário de Cultura do Estado. A edição foi apresentada na Alerj durante o seminário Cultura de Desenvolvimento Local, o papel dos municípios. A expectativa é que o documento seja utilizado como ferramenta de estudo para a criação de políticas públicas na área cultural. Essa é mais uma parceria desenvolvida entre o Instituto de Geografia, né, e a Alerj para criar esse caderno de turismo. Então, o professor Glaucio Marafon, que é o editor executivo da nossa editora UERJ, colocando os alunos, desde a iniciação científica até o mestrado, participando desse emblemático projeto. Isso, sem dúvida, é mais uma amostra de que a universidade, apesar de todos os momentos ruins que tem passado, está viva, trabalhando em prol do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. É estratégico para o Estado do Rio de Janeiro que os municípios possam desenvolver e ter o fortalecimento da área cultural, porque se nós somos o tambor do Brasil na cultura, isso está representado porque os municípios fazem cultura. A produção do caderno teve como base o Mapa de Cultura do Estado do Rio, desenvolvido pela Secretaria de Cultura. O livro, exclusivo em formato digital,
traz registros de bens materiais na área da arquitetura, como sítios arqueológicos e espaços geográficos. A parte dos bens imateriais apresenta música, literatura, teatro, saberes e expressões. O conteúdo foi amplamente debatido com as secretarias municipais de cultura. Ter esse mapa e reconhecer que há um estado muito dinâmico e muito plural nos fortalece exatamente, inclusive, como possibilidade da saída da profunda crise que o estado vive, que não é só uma crise financeira, mas também uma crise de identidade, e que é a cultura capaz de fazer a verdadeira refundação que o Rio de Janeiro tanto precisa. A elaboração do caderno de cultura contou com a participação de professores e alunos da UERJ. Estudantes de geografia, por exemplo, foram a campo delimitar as áreas de atuação de cada grupo ou manifestação cultural. O mapa de cultura ele já era um banco de dados muito extenso, só que a gente notava que algumas características de regiões, de municípios, né, do estado não estavam assim, muito adequadas, não estavam contempladas naquela base de dados, então o trabalho de campo serviu para a gente complementar já esse extenso banco de dados para a gente poder desenvolver os mapas. A ideia sempre é contribuir para que os municípios se fortaleçam economicamente, consigam trabalhar de forma conjunta e estabeleçam políticas então para atrair os turistas para que possam então visitar esses equipamentos culturais presentes no estado do Rio de Janeiro. O desenvolvimento econômico dos municípios do Rio, por meio da cultura, o fortalecimento do turismo no interior do estado e a valorização dos costumes locais também foram debatidos durante o seminário. O momento de crise é o momento normalmente que as instituições se abrem para a solução dos problemas. Então, ao mesmo tempo que é um momento doloroso, é um momento muito rico, né? E esse exemplo aqui é um exemplo muito importante da contribuição que a universidade e a ciência e tecnologia podem dar para o desenvolvimento econômico de um território. O Caderno de Cultura faz parte de uma trilogia de publicações que inclui os cadernos de turismo e esportes. O objetivo é a integração entre as três áreas para fomentar a economia dos municípios. O livro pode ser baixado em formato PDF no site www.querodiscutirmeuestado.rj.gov.br. O que a gente espera é que ele sirva de fato como uma referência, como ponto de partida para se pensar a gestão pública, incluindo a cultura como fator de desenvolvimento local, pensando ações que possam integrar turismo e cultura, esporte e cultura, e como é que a gente pode pensar nisso como, de fato, algo que dê uma melhora na vida das pessoas, no dia a dia dos cidadãos dos municípios do estado do Rio de Janeiro. O Jornal da Alerj fica por aqui, você pode acompanhar a programação também em nosso site ou pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você.